Seguindo aqui, todas essas atividades aqui, energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo e combustíveis e minerais, só são tributados por ICMS, imposto de exportação e o de exportação, estando imune a demais outras incidências tributárias. Quaisquer impostos, artigo 184, parágrafo 5º da Constituição Federal, dê uma olhada aí, são imunes a impostos federais, estaduais e municipais, às operações de transferência de bens imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Quando o imóvel está desapropriado para fins de reforma agrária, não há incidência de qualquer imposto. Dê uma olhada no 184, parágrafo 5º comigo, porque é sempre bom a gente ler, né? E por quê? Para pegar quando o legislador constituinte, ele dá umas comidas de mosca, não foi um tributarista, tá? Que redigiu. A gente já começa a perceber que não foi um tributarista quem redigiu o dispositivo. E por quê? Olha lá o que diz o parágrafo 5º. São isentas de impostos. Eu aqui, obviamente, te trago com a devida correção. São imunes, né? Plano da isenção, a gente já aprendeu, é lá no exercício da competência tributária e não da delimitação da competência tributária, não é isso? Então, onde eu leio na Constituição são isentas, eu tenho que entender que se trata de imunidade. É a mesma coisa quando diz que não incide. Imunidade. É nisso que se traduz, em imunidade. Quando eu falo não incide, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é isso? Porque a imunidade é uma das hipóteses de não incidência tributária. É uma das situações em que não há incidência tributária. Agora, a isenção, não. Isenção, a gente já viu e já superou isso daqui. Mas vamos lá, parágrafo 5º. São isentas, nos termos da literalidade da Constituição, de impostos federais, estaduais e municipais, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. E perceba, não é de tributos, tá? De impostos. Tenham atenção e é por isso que eu sempre recomendo a leitura atenta. Falou imposto, grifa, gente, com uma cor. Falou tributo, grifa com outra, tá? Para não haver essa confusão e ficar na dúvida na hora do estudo. Ainda, IBS e CBS, artigo 156A, parágrafo 1º, incisos 3 e 11. Olha como aqui ele já falou bonitinho, ele já aprendeu a lição, ele não repete. Lei complementar, né? A IBS não incidirá sobre as exportações assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações na qual seja adquirente de bem ou material ou imaterial, inclusive direitos. 11, não incidirá. E aqui não incidirá é lindo, tá tudo certo. Nas prestações, a IBS nem a CBS não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de som e imagem de recepção livre e gratuita. Então, quando for paga, vai incidir sim. E a CBS, de onde decorre lá do artigo 149b. Não é isso que diz o seguinte, inciso 2, os tributos previstos no artigo 156A e 195.5 observarão as mesmas regras em relação ao que? 2. Imunidade. Decorre daí. Imunidades de taxas e contribuições, perceba, eu não só tenho imunidade prevista na Constituição para impostos, outras espécies tributárias também gozam de imunidade. Artigo 5º, inciso 34, assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas,
o direito de petição ao poder público. Artigo 5º, inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais, ou seja, de taxa, tributo da espécie taxa. Da mesma forma, artigo 5º, inciso 76, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, não pagam o que? Custas, taxas. Artigo 206 da Constituição, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 4. Gratuidade de ensino público nos estabelecimentos oficiais, não havendo que se falar em qualquer taxa. Súmula vinculante 12, inclusive taxa de matrícula em universidade pública, em universidades públicas, viola o artigo 206, 4 da Constituição Federal. Foi isso que assentou o Supremo Tribunal Federal. Artigo 226, parágrafo 1º, a celebração de casamento civil é gratuita. Eu tenho aqui também uma isenção de tributária, não é isso? De taxas. Artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal de 1988, dê uma olhada aí comigo, que trata das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, ou seja, as contribuições sociais e as CIDs, aquela contribuição social patronal, por exemplo. CID, que trata o caput deste artigo, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Tenham atenção que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral 647, assentou que a norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Eu exerço uma atividade empresarial, sou empresário, produzo um determinado bem de consumo que exporto. Só que eu não quero ter a trabalheira do procedimento de exportação. E o que eu faço? Eu contrato uma sociedade exportadora, uma empresa que trabalha só e somente com exportação. Só isso. Eu vou pagar contribuição e CID? A minha empresa paga só porque existe uma intermediária à exportação? Eu estou exportando. A questão é que eu não quero lidar com o procedimento de exportação. Porque me gera um custo, ou porque é muito trabalhoso, enfim, por uma decisão administrativa da empresa. E aí a empresa vai pagar, porque não é ela que está lá na ponta fazendo a exportação, mas uma empresa que intermedia a exportação, que vive para isso. Ela vai pagar contribuição social e eventualmente CID? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não, né? Não, porque senão perde todo o sentido do favor fiscal, porque o favor não é para a empresa exportadora. O favor é para a empresa que produz bens de consumo e que exporta esses bens de consumo a outros países. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, ainda que haja uma operação indireta, não seja direta, não saia da empresa direta para outro país, mas saia da empresa para uma empresa exportadora e dessa empresa exportadora para outro país, está valendo a imunidade. Ainda, artigo 95, 195, inciso 2 da Constituição Federal, imunes, né? Tá lá, ó. No artigo 190, gente, eu juro que eu tinha visto 29 minutos. Não é possível que eu já falei 29 minutos. Agora sim, tá certo. Artigo 195.2, dá uma olhada, que traz, né, sobre a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição.
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, pelo RGPS. Se você se aposentar ou receber uma pensão pelo RGPS, pagas nada a título de contribuição, diferentemente do RPPS, do Regime Próprio de Previdência Social. Alguns podem ser chamados a contribuir. Artigo 195, parágrafo 7º, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências em lei. Perceba que aí a gente tem um probleminha também, não é isso, técnico, no que diz respeito à redação do parágrafo, que ele fala isentas, mas a gente fala que são, mas a gente sabe que são imunes. Afinal de contas, eu estou falando de uma norma de extração constitucional, decotando o exercício da competência tributária. O exercício não, delimitando a competência tributária. Não tratando de exercício de competência tributária. Certo? Pois bem, tendo em vista tudo isso, vamos trabalhar agora com as normas gerais do Sistema Tributário Nacional, que estão aonde? Que incidem diretamente na relação jurídico-tributária. São as normas gerais do Sistema Tributário Nacional, nos termos do determinado pelo artigo 146, 2 e 3 da Constituição Federal de 1988, que exige lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, bem como estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E quem faz isso? Lei 5.172 de 66, bem como a Lei Complementar 123 de 2004, que institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Não é isso? Dentro do Sistema Tributário Nacional. Indo direto para o Código Tributário Nacional, e agora deem um tempo de Constituição, a gente vai ficar um bom tempo agora no Código Tributário Nacional. Lá no artigo 96, nós já falamos sobre isso. Eu tenho o arcabouço do que é considerado legislação tributária. O artigo 96, ele diz o seguinte, que a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Ou seja, tudo que nós vimos no sistema constitucional agora será o quê? Esmiuçado pela lei, dando tratamento específico a tudo que está lá montado na Constituição. Eu tenho meu sistema tributário nacional criado, montado, conhecido na Constituição Federal de 88 e que será executado por meio de legislação tributária, documentos infraconstitucionais e infralegais. Quando eu falo lei, tratados, eu estou falando de documentos infraconstitucionais, decretos e normas complementares infralegais. Quando eu falo de obrigação tributária principal, eu preciso de lei, pagar tributo, pagar multa. Eu preciso de lei, nos termos do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Quando eu falo de obrigação tributária acessória e regularização da obrigação tributária acessória, como o próprio exercício da capacidade tributária, eu estou falando aqui do quê? Das demais espécies tributárias. A gente falou em Constituição e em normas gerais
do Sistema Tributário Nacional. Tudo isso tem por finalidade ser aplicado em uma relação jurídico-tributária. A minha relação jurídico-tributária, que vai fazer incidir todas as normas constitucionais que vimos até agora, desde o 145, não é isso? Até o último dispositivo que hoje, depois da emenda constitucional, não é isso? 132, é o 156B de bola. Permitam-me tomar uma água. B de bola, porque a partir do 157 eu tenho repartição de receita tributária, e aqui eu não estou falando mais de direito tributário, eu estou falando de direito financeiro, tá? Relação entre os entes federativos. Tudo isso vai repercutir dentro de uma relação jurídico-tributária, que se estabelece em um tempo, desde da previsão da hipótese de incidência, da inserção da hipótese de incidência tributária, ou seja, da previsão abstrata do fato, ato ou circunstância jurídica que dá origem ao tributo, até, quiçá, a execução fiscal, que a gente espera que não aconteça, né? A gente espera que tudo termine, obviamente, na extinção do crédito tributário, por meio do pagamento. Pagou, compensou, né? Transigiu, né? Fez aí um acordo, enfim, né? Converteu em renda o pagamento daquilo que estava sendo discutido, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso tem por finalidade, e permitam-me ausentar, incidir aqui, na chamada relação jurídico-tributária, que se inicia com o exercício da competência tributária, onde o ente federativo detentor da competência tributária, por meio de lei, e somente por meio de lei ou ato normativo com força de lei, como uma medida provisória, que pode, obviamente, instituir espécies tributárias que não demandem a edição de lei complementar, seja inserida no sistema jurídico, obedecendo o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, vá lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, e deixa eu aparecer aqui no cantinho com vocês, enquanto a gente não vai precisar disso aqui. Diz o artigo 97, somente a lei pode estabelecer. Vá direto para o inciso 3. A definição do fato gerador da obrigação tributária e do seu sujeito passivo. 4. A fixação da alíquota do tributo e a sua base de cálculo. 5. A cominação de penalidades. Uma vez que o ente federativo exerça a sua competência e insira no sistema jurídico, por meio de lei ou ato normativo com mesma força, a norma com todos esses elementos, sujeito passivo, fato gerador, base de cálculo, alíquota e multa, ele criou, no caso, o ente político, a hipótese de incidência tributária. Sujeito ativo, só ele que pode exercer a competência, não é isso? Para cobrar, exigir o tributo. O sujeito passivo, definido nos artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional. Deem uma olhada no sujeito primeiro ativo. Artigo 119, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento. Sujeito passivo, artigo 121 e 122. Sujeito passivo, estou no 121. Da obrigação principal, é a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária, a gente vai entender por que a penalidade pecuniária está aí quando a gente fala de obrigação tributária. Disse, parágrafo único 1 do 121, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação legal que constitua o respectivo fato gerador, ou seja, ele praticou o fato gerador. É isso. 2. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Ele não tem relação jurídica direta com o fato gerador, mas a lei determina que ele se responsabilize pelo pagamento do tributo. Esses são os meus aspectos subjetivos da hipótese de incidência e que são obrigatórios. Eu preciso saber a quem se paga e quem deve pagar. Alíquota e base de cálculo, os aspectos quantitativos da hipótese de incidência, e aí precisam também estar previstos em lei, porque não basta saber a quem se paga e quem deve pagar, mas quanto é devido, e multa. Porque se eu falo de pena e sanção dentro da República Federativa do Brasil, qualquer que seja a espécie, não é isso? Só pode ser estabelecida em lei. O aspecto penal, que penaliza o descumprimento de obrigações acessórias ou chamados deveres instrumentais, e eu lhes explicarei ainda mais por quê quando a gente chegar em obrigação tributária. Pois bem, uma vez promulgada a lei que traz todos esses elementos aqui, inserindo no sistema tributário nacional a hipótese de incidência tributária, uma vez concretizada a hipótese de incidência, que é o fato gerador em abstrato, não é isso? Dá-se origem, concretizando, ao fato gerador, ao fato de fato, concreto, gerador. Gerador de quê, Aline? Da obrigação tributária. Fato gerador da obrigação tributária. É nisso que se traduz a palavra gerador. Ai, né? Gerador para dar energia, que dá energia no fisco para cobrar a gente qualquer coisa. Não, não. Gera a obrigação tributária. Então, eu tenho a hipótese de incidência em abstrato, uma situação, um ato ou um fato da vida eleito pela legislação como tributável, porque demonstra a capacidade contributiva. Exemplo, lei que instituiu o IPVA, proprietário de veículo automotor, sujeito ativo, um Estado, sujeito passivo, detentor de um veículo automotor, base de cálculo valor do automóvel, alíquota podendo ser progressiva em face do valor e multa caso se descumpra, né, qualquer dever acessório, como pagar em atraso, né? É dever de pagar em data de vencimento. Enquanto eu não for proprietário de veículo automotor, a lei está lá, no sistema, inserida, latente, esperando para alcançar quem se torne proprietário de veículo automotor e aí sim pratique o quê? Fato gerador da obrigação tributária. Digamos que eu não tenha carro. Amanhã eu compro um carro. A lei está lá. Amanhã eu compro um carro. Amanhã, estamos em 2025. 1º de janeiro de 2026, fato gerador de IPVA. Se em 1º de janeiro de 2026 eu ainda for a proprietária desse carro, agora sim, dentro, né,
eu me insiro dentro da relação jurídica tributária. Dentro da relação jurídico-tributária estou. Porque o fato gerador da obrigação tributária aconteceu. Uma vez ocorrido, e agora me permitam sim sair da frente, uma vez ocorrido o fato gerador, e aqui a gente está vendo por cima só para a gente ter uma ideia de como se desenvolve essa relação jurídico-tributária. Uma vez ocorrido o fato gerador, gera-se a obrigação tributária. A obrigação tributária, dentro do direito tributário, diferentemente do direito civil, o fato que dá origem a ela apenas dá origem a ela. Eu tenho fato gerador e obrigação tributária constituídos em mesmo instante, mas eu não tenho crédito tributário. Lá no direito civil, a gente aprende que o crédito nasce com a obrigação. Você lembra dessa lição? Não lembro não, ali depois bem, estou me lembrando agora. Dentro do negócio jurídico, não é isso? Uma vez nasce a obrigação e o crédito, e o direito de crédito. No direito tributário, não. Eu tenho um fato que dá origem, que gera a obrigação tributária e só isso. Eu não tenho ainda crédito tributário. Por quê? Porque o meu crédito tributário, ele precisa ser lançado nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Uma vez lançado, não tendo havido decadência, não estando ele excluído pela isenção nos termos do 175.1 do Código Tributário Nacional, aí sim nasce o crédito tributário. Uma vez constituído o crédito tributário, nascido pelo lançamento, a Fazenda vai cobrar esse crédito tributário. E esse crédito tributário ele pode ser extinto ou ele pode estar suspenso, e se ele for extinto, acabou a relação jurídico-tributária, e se ele estiver suspenso, não. Fica suspensa o quê? A exigibilidade do crédito tributário até que se resolva essa pendência. Caiu a suspensão do crédito tributário. Não foi extinto pelo pagamento, pela compensação, pela convenção do depósito em renda, enfim, pelas causas de extinção do crédito tributário, a Fazenda vai o quê? Vai cobrar. Se não estiver prescrito, a Fazenda vai cobrar por meio de uma execução fiscal. E aqui eu tenho aperfeiçoado a minha relação jurídico-tributária. Eu sei que você está emocionado aí. Não é bonito? Não é bonito? Não é muito contínuo e muito linear a relação jurídico-tributária? Você está emocionado? Não, eu estou triste. Eu estou triste porque eu pensei que a parte mais difícil a gente tinha superado. E a verdade gente. A parte mais difícil do direito hoje é a parte constitucional. Vocês verão como norma tributária, em face do princípio da tipicidade tributária, é muito clara, é muito objetiva. O Código Tributário Nacional, quando define tempo, fato gerador, a gente vai ver isso em breve, ele é muito preciso, facilitando não apenas a sua vida como a minha, tá? Enquanto professora. Pois bem, recupere-se dessa emoção e nos vemos em breve, tá bom? Até a próxima. E é isso. Vamos pro jogo.